Oiê! Estamos nós aqui novamente para o nosso 20º MarqueCast. E hoje nós temos aqui um tema muito polêmico. Lembrando você que o tema que será abordado aqui hoje tem um complemento que está lá no nosso 19º MarqueCast, que trata-se de feridas emocionais. E hoje nós vamos falar aqui esse episódio, ele vai ser voltado à nossa reconexão com a própria essência. Traumas da infância, aquilo que muitas das vezes a gente perde ali no caminho por se comparar demais. Então o tema do nosso MarqueCast hoje é a menina que você deixou para trás, resgatando sua história, sua essência e o seu valor. Pessoal, então aqui estamos, lógico, com ela, Jéssica Marquesano, a CEO da Marquesano, especialista em autoestima e mentora emocional. Jéssica, hoje nós estamos aqui com esse tema muito, né, pedido, muito falado. A gente sente que a necessidade das mulheres lá, as pessoas que eu converso, sinto que as feridas delas são causadas realmente na infância, de querer ser aquilo que nem ela quer ser e só para poder se posicionar, né? Como você disse lá também num outro MarqueCast, né? Que a gente falou lá sobre o racismo. É se pertencer. Muitas vezes a gente quer só pertencer, mas a gente nem é daquele lugar. E a nossa primeira pergunta aqui de uma convidada, de uma seguidora nossa, é: você acredita que as feridas da infância ainda ecoam na vida adulta? Nossa, eu acredito super. E como é que funciona, né? Como é que nasce uma ferida emocional? A ferida emocional, ela nasce de um programa emocional que a gente tem. Como que funciona, Jéssica, esse programa emocional? A gente chama ele de programa emocional, esse conjunto mesmo. Que primeiro, Melry, existe uma visão. A gente visualiza algo, a gente imagina algo. Pode ser também, essa visão não precisa ser só pelo olhar, ela pode ser também uma visão mental, onde eu defino algo. Depois que eu defini isso, ele passa por um sentimento, né? Nanosegundo, passa por um pensamento. Pensei, visualizei, pensei, senti. Vai pelo sentimento. Depois desse sentimento, esse sentimento traz isso um programa emocional. Plim, gravei. Gravei, eu ajo. Eu ajo de acordo com o quê? Com esse programa. Então, não necessariamente essa ferida foi construída porque foi sua mãe quem fez em você. Não necessariamente isso. A gente coloca muito também a responsabilidade da nossa vida nos nossos pais. Sim, eles têm função importante na nossa vida. Mas a gente tem que entender que os nossos programas emocionais somos nós quem criamos. Não é a intenção do outro fazer aquilo com a gente. E não é porque ele fez isso, é a consciência que você dá, é o significado que você dá para aquilo que o outro fez. Então, vou dar um exemplo bem claro, tá, Melry? Para a rede conseguir entender como é que esses programas emocionais são gravados na gente. Então, vamos rapidinho. Programa emocional é uma comunicação. Qual comunicação é essa? Pode ser visual ou pode ser mental. Tem uma comunicação, logo que você comunicou, o seu cérebro pensa algo. Quando ele pensa, gera um sentimento, ou seja, tem uma emoção que te traz para isso. Depois dessa emoção, cria-se um programa. Plim, gravei algo. Gravei algo, eu ajo de acordo com aquilo que eu gravei. Então, por exemplo, quando eu era criança, meus pais se separaram, tá? Quando eu tinha uns 3 anos de idade. Nesse momento, meu pai saiu de casa. Quando ele voltou novamente, teve uma cena, que foi uma ferida emocional pra mim, que ele chegou no portão, todos nós, irmãos, fomos até o portão, e aí meu pai virou pra mim e perguntou: quem é você? Na cabeça dele, essa pergunta, quem é você, não é porque ele me esqueceu, e sim porque, caraca, aquela menininha que eu deixei aqui já não existe mais, já tem uma meninona. Só que a cabeça da minha criança, o que ela fez? Qual foi o programa emocional que eu tive aí? Eu vi meu pai.
Imaginei, nossa, meu pai, meu tudo, ele vai chegar, ele vai me abraçar, me beijar. Eu Porque criei. você tinha uma memória do Porque seu eu tinha uma pai, na memória sua do meu pai na minha infância. infância. Sim. Senti coisas boas. Quando ele agiu, me programou o quê? Rejeição. Então ali nasceu uma ferida emocional. Mas foi meu pai que fez a minha ferida emocional? Não, foi uma fala que ele fez, mas eu que intencionei essa ferida, ocasionada por uma condução dele. Por a condução do meu pai. Então, assim, é importante primeiro a gente ter consciência do que pode ter tornado uma ferida na gente. Da onde que vem essa ferida? Quem causou essa ferida, tá? Sim. Então é muito importante a gente ver isso, tá? Da onde que vem? E geralmente, gente, eu vou falar pra vocês que geralmente as nossas feridas, elas vêm da nossa infância, né? Porque falam que a criança, do 0 até os 7 anos, é onde o processo emocional da gente está mais aflorido. Não significa que você não viva processos emocionais depois dessa idade, não é isso. Mas quer dizer o quê? O nosso cérebro límbico, nesse momento, ele é muito mais desenvolvido do que o nosso cérebro racional, que é o córtex, que fica aqui na frente. O neurocórtex, pra você ter uma noção, o neurocórtex só termina de formar quando a gente tem 21 anos de idade. Por isso que fala, agora ele é de maior e emancipado, por conta da formação do neurocórtex. Então, assim, você querer que uma criança compreenda, ele sabe sim, depende. O neurocórtex começa a se formar, o cognitivo ali, ele começa a formar mesmo, Melry, a partir de 1 ano de idade, ele começa a desenvolver. E o nosso cérebro límbico já tá lá, ó, desde a hora que a gente foi formado no ventre da nossa mãe. Sim. Ou seja, por isso que a gente é muito mais emoção do que razão. Que razão. Entende? Verdade. Porque o nosso cérebro límbico, ele sempre existiu. Não é que o cérebro córtex não existe, é que ele não tinha estímulo para desenvolver. Ele vai desenvolvendo muito lentamente frente ao desenvolvimento do cérebro límbico, tá? Então, o neurocórtex desenvolve muito menor do que a gente desenvolve o cérebro límbico. E aí, por isso que as feridas emocionais atuam na gente com tanta força e com tanto poder. E por isso que a gente perpetua até hoje. Então, Jéssica, hoje é fácil a gente ter feridas que a gente carrega de anos? Sim, é fácil. E aí, como é que eu posso me libertar das minhas feridas emocionais, né? Então, como que eu faço? Né, Melry? Isso é uma coisa que todo mundo quer então, saber, assim, né? as pessoas, assim, elas querem, na verdade, saber como que alimentamos essas feridas. Ah, tá. De que forma isso vai chegando na gente. Assim, a gente teve agora aqui uma aula de biologia, né, gente? De córtex, de vários nomes aí, bem complicados aí. Só que, assim, eu lembro também da minha infância, de coisas muito legais, assim, o meu pai... Eu tive uma infância, não posso dizer que foi uma infância ruim, foi uma infância boa, tinha uns momentos muito ruins, mas teve momentos bons. E, realmente, a gente grava aqueles momentos que vai causar trauma na nossa vida infância, então, na nossa vida adulta, na nossa vida adulta, a gente cria aí alguns traumas. Igual assim, meu pai, por exemplo, meu pai bebia muito. Meu pai bebia, eu não mal via meu pai saía sexta, chegava só na segunda. Então, isso eu fui trazendo para minha vida adulta de que forma? Na minha vida mulher. Então, quando eu me tornei mulher, aquilo lá na minha infância, dos meus 6, pra você ver como a gente lembra. Então, realmente, tem coisas que guardamos, alguns pedaços a gente vem guardando. Então, lá na minha infância, eu fui pegando essa parte de ver minha mãe muito triste, essas coisas. Quando eu virei mulher, eu falei, isso eu não quero isso pra mim. Então, eu ficava ali meio com um trauma, assim, entre aspas, de ter relacionamento, que isso causa mesmo tal. Tem mulheres que conseguem se libertar, tem mulheres que não. Eu, graças a Deus, eu consegui me libertar disso. Meu marido não bebe, eu sou casada, né? Como já disse nos outros podcasts aqui, eu sou casada há 23 anos, o meu marido é uma bênção na minha vida, só que eu consegui me libertar e minhas irmãs também. Só que eu tenho amigas que teve uma infância muito parecida com a minha, que não conseguem ter relacionamento, por medo
daquela tribulação que vivia na infância, carregar. Então, ela traz com ela todo esse trauma, toda essa ferida que foi causada na mãe dela, lá na mãe dela que ela viu com a mãe, né? Ela não consegue ter uma vida, fica, ai, tenho medo. Ah, mas e se ele for assim? Porque minha mãe falava que o meu pai não era assim, porque o meu pai ficou assim depois, e que depois que ela teve filho, que ele ficou assim. Então, assim, ao mesmo tempo que lá na infância, eu acho que é algum erro, um erro de muitas das mães, Jéssica, é ficar falando o tempo todo pro filho, mas o seu pai não era assim. Quando eu conheci seu pai, ele não era assim. Isso, de alguma forma, causa um trauma, porque você fica com medo de se relacionar no momento assim, ah, e se ele se transformar? Eu vou pegar um gancho dessa sua fala e vou falar duas coisas, tá? Que eu acho que é importante pro público aqui ver, né? Que toda esse enredo que a gente está falando é só para dizer, olha como prejudica, olha como grava, olha como esse programa emocional da Melody foi gravado. E assim, a gente tem dois extremos, tá, gente? Sempre é assim, tá? O programa emocional da Melody, do jeito que ela gravou, eu não quero ter o que minha mãe teve para ela. Foi você você não quis ter uma repetição. Você teve uma, entre aspas, uma rejeição da mesma vida que sua mãe teve. Isso. Então eu quero ser diferente, eu não quero ser igual a minha mãe. Muitas pessoas acabam repetindo. Por quê? Porque é mais fácil repetir. Por quê? Porque eu aprendi dessa forma. E tá tudo bem. Por quê? Porque é a sua linguagem de amor. A pessoa interpretou naquele momento que a linguagem de amor dela era ser submissa ao ponto do marido poder fazer o que ele quisesse. Quando já você como criança, a sua interpretação sobre o fato não foi de amor, foi de dor. Você viu o sofrimento da sua mãe. É verdade. Então você falou, eu não quero isso pra mim. E se eu já sei que o marido eu escolho e que minha mãe falou que ele não era assim, eu não quero alguém assim. E foi buscar por outra forma. Então assim, as feridas emocionais, elas tanto nos motivam para ser um ser humano diferente, porque a gente faz em busca de não quero isso, ou elas nos jogam para dentro exatamente da dor que a gente vive. Aí é onde a gente está alimentando a ferida. Exato, e que, como a Bruna Legnaioli, ela sempre fala, às vezes você descasca a sua ferida e fica ali lambendo, não tem mais ninguém te lembrando sobre o seu pai, não tem mais ninguém falando, o seu pai não vive mais com a sua mãe, ou ele não faz mais isso dessa forma, ou você não tem mais o seu pai e sua mãe, mas você ainda está memorizando, acultuando essa crença que você teve. Por quê? Porque isso te mantém de alguma forma. Então, como que eu faço, Jéssica, para começar a curar as minhas feridas emocionais? É muito, muito simples na hora de falar e muito, muito difícil na hora de executar, mas não é impossível. Então, como que acontece a ferida emocional? A gente já falou que existe um programa e você gravou daquele jeito, você gravou isso. Então, como que eu faço para reprogramar? Esse é o nome que a gente chama de reprogramação emocional. Existem passos de reprogramações emocionais, tem terapia também que você pode fazer, mas existe um passo a passo aqui que eu vou dar para que vocês possam fazer isso sozinhos, né? E seguindo, mas tem que ter muito querer. São perguntas que vocês vão fazer para vocês mesmos, para que vocês possam identificar essas dores, essas feridas, e aí então começar a ressignificar. Então, que pergunta seria isso? O meu pai, ele tinha a intenção de realmente trair a minha mãe? Como é que foi a infância do meu pai? Como que eu podia intervir nessa situação? Eu tive realmente a intenção de fazer tal coisa? Então, você começa a fazer essa pergunta. Quando você responder isso, Melody, você vai se dar conta de que ninguém tinha a intenção de ferir ninguém. E quando eu não tenho a intenção de ferir, de machucar, de magoar alguém, eu posso reprogramar o meu sentimento. No sentido de, tá bom, eu só aprendi daquela forma, foi daquele jeito que eu aprendi. E hoje eu entendo e vejo que pode ser diferente. Então essa é a reprogramação que a gente tem que fazer. Primeiro a gente tem que aceitar a nossa história.
compreender a nossa história, aceitando a nossa história, a gente vai conseguir ali nos permitir pensar. Não foi intencional, era o que tinha naquele momento, sabe o que eu falo? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Eu vou conseguir me refazer. Então, é sobre esse momento. Sair da ferida é esse processo. E aí, assim, a gente está falando de feridas de traições, de pai e mãe, de memórias, mas geralmente as feridas que mais aparecem no podcast e que mais aparecem na rede, as pessoas pedindo ajuda, são sobre as feridas no sentido de relacionamento, no sentido de Sim, homem e mulher. amor próprio. Amor próprio também. Como eu saio da síndrome da impostora. Essa síndrome da impostora, gente, que hoje ficou muito famosa, é bonitinho, o pessoal tá até enfatizando coisas. Cuidado com esses nomes bonitinhos que a gente põe. Sabe? Eu sou procrastinadora. Para de falar isso. Essas palavras Tem poder. causam mal pra você, porque você fica se reafirmando que você é. Se você quer mudar, você não pode aceitar super que você é assim. Você está assim. Olha a diferença. Ser e estar. Você está assim, você não é assim. Todo mundo nasceu para ser bom, para se dar bem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, todos nós somos uma bênção. Então você não é uma procrastinadora, você está procrastinando. E aí a pergunta é, por que eu estou procrastinando isso? Aí você começa a sua autoanálise aí. Tá. Então, Jéssica, eu tenho essa síndrome da impostora, porque eu acho que não me serve, porque esse lugar não é meu, porque todo mundo consegue e eu não. Aí a primeira coisa que eu volto de novo, gente, não tem fórmula mágica, é autoconhecimento. O que eu alimento pensando dessa forma? A quem eu quero honrar acreditando que eu não sou capaz? Quem um dia falou isso pra mim, que eu assumo isso como verdade? Qual é a ação que eu fiz que isso torna realidade? E aí o primeiro momento é separar o que é fato do que é emoção. Como assim, Jéssica? Às vezes a gente fica achando que a gente é incapaz. Eu sou incapaz. Eu sou preguiçosa. Eu sou procrastinadora. Eu não consigo fazer isso. Qual foi a vez que você já tentou? Mas tentou de verdade. Não, Jéssica, eu tentei fazer tal coisa, eu fiz uma prova 3 vezes, eu reprovei nessa prova. E aí eu sou incapaz. Mas o que você aprendeu em cada vez que você fez essa prova? É sobre, ok, agora entendi que eu preciso estudar de outra forma. Ou eu não me dei o valor, não estudei o tempo correto. Ou eu não fiz. As coisas na vida acontecem pra gente aprender. Enquanto a gente não aprende, a gente não evolui. Enquanto a gente fica achando que aquilo tá acontecendo porque eu sou ruim, porque eu não tenho capacidade, porque eu sou burra ou qualquer outra coisa, isso sempre vai acontecer. Eu tenho que ressignificar isso. Como que eu ressignifico, Jéssica? É a primeira coisa que eu falei, separa os fatos. Eu fiz 3 vezes a prova, então eu sou burra. Não. Você fez 3 vezes as provas. As 3 vezes você estava bem preparada? Putz, não me preparei. Eu estava numa atenção familiar. Aconteceu tal coisa. No dia da prova eu estava nervosa. Saí, fiz a prova em cima da hora. Ou não estava com paciência para ler, mas mesmo assim falei, já é o dia da prova, vou fazer e tô nem aí. Isso é fato. Então, se é isso, a gente tem que avaliar. Então, não sou burra. Não sou procrastinadora. Não, eu não sou preguiçosa. Eu só não tentei. Eu só não fiz. Eu só deixei me acreditar que eu não sou capaz. Porque alguém disse isso um dia pra mim.
Mas não é porque agora você conhece a sua ferida que você tem que ficar lambendo ela, sabe, Melry? Sim, é verdade. Que meu pai, quando eu era criança, me chamou de burra, Jéssica. E aí agora eu não consigo aprender, evoluir. eu não consigo estudar. Tá bom, antes tinha seu pai, mas agora quem fica falando pra você que você é burra? É uma frase igual da Bruna Lignaioli, né? Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas Elas curam. Então, tá tudo numa tese. E aí, partindo para a terceira pergunta, já tá tudo muito conectado com o que você já falou bastante aí. Como começar um processo de reencontro com a sua essência? Então, eu sempre vou Tem que falar, sair de todo esse lugar aí de ferida, de parece trauma, muito clichê, mas autoconhecimento que é o que esclarece. Jéssica, você fala muito de autoconhecimento, mas como que eu posso fazer um autoconhecimento sozinha? O autoconhecimento, ele não precisa ser em conjunto. Com um atendimento terapêutico, ele é mais efetivo, né? Sozinha, você vai mais rápido. Junto com alguém, você vai mais longe. Então, se você tiver um profissional que te ajude, você vai conseguir se aprofundar ainda mais. Mas não, o profissional não é desculpa. Então, como que eu vou fazer? Você pega, vai um momento seu, calmo, senta, pega um caderno e começa a se fazer algumas perguntas e responde mesmo, escreve. Por que, Jéssica, escrever? Porque quando você escreve, você está parando para pensar o que você está falando sobre você. Você está pensando duas vezes. Você está pensando na hora de escrever e você está pensando na hora que você está lendo o que você escreveu. Então, é muito importante você parar e pegar e escrever mesmo. O que eu realmente gosto? O que eu realmente quero? Por que tal coisa me irrita? Por que tal coisa me deixa muito feliz? O que me deixa mais feliz? O que me irrita? O que me tira do sério? Qual é a minha melhor potência? Qual é a minha melhor versão? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus medos? Quais são as minhas fraquezas? Parece besteira, gente. Parece que, todo mundo fala isso, não sei o quê. Mas tentem, real, fazer isso. Olhar isso. Olhar você dessa forma. E aí, quando você começa a olhar você dessa forma, o que você vai pegar ali? Você vai achar suas qualidades. Então eu sou, sei lá, eu sou calma, eu sou resiliente. Tô falando qualidade de outra pessoa, porque calma. Sou calma, sou resiliente, eu sou disciplinada, eu sou determinada. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa qualidade sua e você vai colocar lá naquele lugar que você está achando que precisa. Então, tá bom, eu estou sendo procrastinadora numa ação Y, mas eu sou disciplinada. Então, vai usar a sua disciplina para você parar de procrastinar. Eu tô sendo omissa, ou eu estou me bloqueando num relacionamento amoroso. Eu não estou começando esse relacionamento porque minha ferida anterior da traição não me deixa seguir. Aí você tem uma qualidade lá, que é determinação. O que eu vou fazer, Jéssica? Eu vou determinar que eu vou me permitir ser feliz. Me permitir ser feliz. É isso. Mel, eu vou fazer um gancho aqui importante, que eu vou falar aqui quem tem essa ferida de traição. Eu tive muito tempo isso. Quando você tem um relacionamento amoroso que você é atraída, você fica com medo de começar outro. E você te bloqueia. Você tem medo de começar, quando você tem um relacionamento amoroso, que você já foi traída, você tem medo de começar outro, porque você já começa com o pensamento, e se ele me trair? E se o cara falar que ele vai na padaria e não é, e demorar 5 minutos, você vai falar, nossa, ele já deve ter feito tal coisa. Você vai colocar a dor que você passou de outra pessoa nessa pessoa que não tem nada a ver com isso. E como é que eu tenho que fazer, Jéssica, para me libertar disso? Na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um voto de confiança para nós. Para nós, não é para o outro. Eu tenho que confiar em mim. E aí, a partir do momento que eu confio em mim, se o outro não for sincero comigo, o que eu faço? Eu vou tentar de novo. Porque a questão desse relacionamento não ter dado certo não foi só minha. Eu tenho 50%. Isso. Ele tem 50%. Então, a gente tem que parar de colocar totalmente 100% da responsabilidade, da carga sobre nós. É claro que eu atraio isso. Então, eu não vou pensar que eu vou começar um relacionamento com essa pessoa dessa forma. Entendeu?
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em me abrir. E se não der certo, o que eu aprendi com esse relacionamento? Talvez eu aprendi a me amar mais, talvez eu aprendi a que eu posso ser tratada como mulher, talvez com esse cara aqui eu aprendi que eu tenho meu valor. Aí, em outro relacionamento, talvez eu aprendi aqui nesse relacionamento que eu preciso me impor mais. Talvez eu aprendi que eu preciso me amar mais. Talvez eu aprendi que eu preciso me colocar em primeiro lugar. Enquanto eu não aprender tudo isso, eu não consigo me relacionar. Então, veja que relacionamentos que a gente vai terminando e começando outros, sempre vem para nos ensinar e não para nos punir. É essa ressignificação que a gente tem que dar. É esse o tom que a gente tem que olhar. O que de bom teve nisso tudo. E seguir. Jéssica, tem certeza que você nunca vai ser traída? Não. Eu tenho certeza de que eu vou ser feliz enquanto eu estiver aqui. Eu tenho certeza de que eu vou me entregar o quanto que eu tiver que me entregar. E é isso. O que o outro vai fazer, ou o que os outros vão pensar sobre mim, eu não tenho domínio. E eu nem quero ter. Eu tenho que mentalizar o que eu quero pra mim. Entende, Melry? Entendo. Acho Muito que deu bom. pra... Não, deu super pra pegar. E antes, a gente já tá quase finalizando, tá, Jéssica? E antes eu tenho uma pergunta pra você, nossa seguidora que tá aí do outro lado nos seguindo, e pra você, Jéssica, e até pra mim. Mas antes de fazer essa pergunta, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha, comenta a pergunta que eu vou deixar aqui. Eu gostaria muito que você fosse lá e deixasse o que você falaria. A pergunta é: o que você diria para a criança que você foi? Então, essa pergunta eu também faço para mim, pergunto para você, Jéssica, que é a nossa convidada aqui. E vai lá, meninas, eu quero muito que vocês respondam, de muita valia, porque muitas pessoas vão ler, vão se identificar com o que você diria. Eu falaria milhões de coisas. Milhões é muito vago, mas assim, é muito vago. O que você falaria? Fala. Paciência, amiga. Paciência, você vai conseguir, você vai vencer. Vai ser difícil, árduo, não vai ser fácil a sua vida de adulta, de mulher, de mãe, né? Mas você vai conseguir, você vai vencer, não desista. Cuidado com os tombos, não fique lá num lugar que não te pertence, não deixe o outro colocar você no lugar que você não quer estar. Quem tem que se colocar é você, e coloque Deus sempre na sua vida. Nunca, nunca, nunca na sua vida perca a fé, porque isso aconteceu comigo durante os meus traumas que eu tive na vida. Tirei Deus do lugar dele, e eu falaria isso para minha criança. Escuta aqui, Melry Sabrina Cruz. Nunca abandone o seu Deus que te sustentou até aqui e vai te sustentar para a vida toda. Essa é a mensagem que eu falaria para a minha criança. Que eu falaria para minha criança criança, você é linda, você nasceu para ser feliz, Deus fez você a sua imagem e semelhança, e você vai passar aqui tudo que você tiver que passar, você vai aprender aqui tudo que você tiver que aprender. Tenha muita confiança, fé, não desista nunca, persevere. Persevere. Você vai chegar aonde você tiver que chegar. Você vai fazer o que você tiver que fazer. E você vai estar com quem você tiver que estar. Porque Deus já preparou tudo para você. Espero que tenham gostado desse MarqueCast. Um beijo e até o próximo.